Olá, gente! Quem é mãe ou pai sabe que quando se fala em educação internacional para os nossos filhos, há ali uma confusão de conceitos, né? Qual a diferença entre escolas bilíngue e escolas que adotam um sistema de educação internacional? Essa é uma questão muito importante que gera confusão na cabeça de muita gente, né? Como é que a escola pode ajudar o aluno a ter experiências fora do Brasil? Quem vai conversar com a gente hoje aqui na TV Estadão sobre esse assunto é a Cláudia Tricati, que é psicóloga, pedagoga e mestre em psicologia e diretora pedagógica do Colégio Magno, Mágico de Oz. E também o Eduardo Francini, que é consultor pedagógico de ensino de língua inglesa, professor colaborador no São Paulo Open Center e examinador oral do exame Cambridge. Bom, você que estiver assistindo, você que estiver aqui com a gente acompanhando pelo Facebook da TV Estadão, tiver alguma dúvida, quiser participar dessa discussão, mande a sua dúvida, o seu comentário nessa caixa aqui embaixo dessa transmissão e participe com a gente desse bate-papo. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui e vou logo direto para a primeira pergunta, né? O que é educar para um mundo globalizado? A gente ouve muito falar sobre isso, mas são conceitos que muitas vezes a gente não consegue definir, né? O que é essa educação para o mundo globalizado? Educar para o mundo globalizado é educar para qualquer coisa, para onde a criança quiser ir, onde o jovem desejar. E aí o papel da escola nesse momento é dar ferramentas, repertório, a bagagem que for possível dentro da idade daquele aluno, para que ele faça daquele rol de conhecimento o que ele quiser. Sempre partindo de, levando em conta valores, levando em conta uma linha de pensamento, um pensamento crítico. Então isso é educar para o globo, vamos dizer assim. Isso não é, então, uma escola bilíngue, é diferente, né? Porque quando os pais procuram uma escola bilíngue, na cabeça da maioria deles, obviamente, eu quero uma escola onde meu filho saia falando inglês. Né? É diferente. A educação bilíngue formal, né, instrução, pressupõe uma instrução formal em duas línguas, né? O que a gente vê no caso das escolas brasileiras, bilíngue, no Brasil, a legislação que a gente tem de educação bilíngue, ela é muito restrita a escolas indígenas, escolas de grupos de fronteira, ensino de língua brasileira de sinais, Libras, essas fazem parte de um grupo de escolas bilíngues com legislação específica. Mas o que a gente vê, na verdade, no Brasil, principalmente com o ensino de língua inglesa, é uma prática bilíngue, ou seja, é você trazer alguns componentes acadêmicos e trazer isso em língua inglesa para que o aluno, né, aumente o contato com a língua, se expanda. Então, não necessariamente, né, mais tempo de inglês ou mais aulas de inglês significa uma educação para um mundo globalizado. Eu acho que tem que ter uma prática intencional da escola de fazer com que os alunos percebam que nós fazemos parte de uma humanidade comum, né, multicultural, plurilingüe, né, de uma sociedade que é mais ampla do que aquela onde a gente está. Então, colocar esse tipo de prática intencional na escola e transformar isso em práticas mesmo do currículo faz a diferença, né, muito mais do que só educação bilíngue ou só trazer mais tempo de inglês. Então, o que se é acrescentado esse currículo para um aluno de uma escola internacional? Informação. Nós sempre usamos, né, a questão da empatia, né, dentro desses valores, dessas competências. E o que seria isso? É conhecer o outro, conhecer do outro, saber o outro, saber do outro. E isso só se faz com informação, né? Você precisa conversar, você precisa compartilhar, você precisa se comunicar, e isso caracteriza a questão do internacional. Não é só com a língua inglesa. A língua inglesa é mais uma das ferramentas. Mas como é que isso entra no currículo? Como é que se ensina, por exemplo, empatia pelo próximo? Então, não se ensina no currículo empatia pelo próximo. Dentro dos conteúdos, dos conceitos, dos trabalhos, das atitudes principalmente, trabalha-se isso. É o tipo da coisa que não se ensina. Você não ensina tolerância. Você não ensina respeito. Você respeita, você pratica isso. Você exercita isso. E por isso, numa questão de educação, pensamos em globalização. Porque o professor precisa dar isso. Porque o aluno precisa dar isso. Porque os funcionários de uma escola tem que respirar do mesmo ar, querer a mesma coisa. E isso torna uma escola global. Porque você vai conhecer o outro só se você conversar com ele, estiver com ele,
ler sobre ele, falar sobre ele, aí você conhece o outro. Né? Nós estávamos conversando que é impossível você se colocar no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro é uma coisa que não é... Você exclui o outro, né? Exatamente, você não considera não o dá outro. licença que eu vou me colocar no seu lugar. E não é isso. É você saber o outro. Além de saber do outro. É saber o outro mesmo. Conhecer, né? Conhecer saber. mesmo. E para isso você precisa afrouxar essas fronteiras. Agora, a gente, analisando isso desse ponto de vista, a gente vê um momento de ruptura, né? Porque antes, isso eu lembro da minha época de escola, uma coisa que não fica tão no passado, você se preocupava mais com a quantidade do que aquele aluno sabia. Ele sabe bastante inglês, ele sabe bastante matemática, né? Ele é ótimo em biologia. O que aconteceu? Essas pessoas iam para o mercado e isso não era mais suficiente? Esse ensino enciclopédico, não, né? Acho que em determinado momento foi, né? Aquele que detinha mais conhecimento, talvez detivesse maior poder. Numa era em que nós temos essas informações disponíveis sobre tudo, né? Disponíveis num celular, quer dizer, e para todo mundo de uma maneira bastante democrática, ter conhecimento enciclopédico, então não é já um diferencial. Agora, como você organiza essa informação no mundo de Big Data, né, com muitas informações que a gente recebe de tudo quanto é lado, um bombardeio de informações. A gente viveu recentemente esse fim de semana, né, bombardeio de informações, de vídeos, de fake news e tal. Então, como é que você assimila isso? Como é que você recebe? Como é que você vai atrás, verifica, filtra? Eu acho que isso é que tem que ser colocado agora nas escolas, está se convencionando chamar, né, de competências socioemocionais, de soft skills, mas na verdade, e o que a Cláudia estava falando assim, não é uma disciplina, não é inserir uma matéria, né, de competência socioemocional, ou inserir uma matéria empatia, ou coisa desse tipo. É fazer parte desse processo da aula, né, e aí do professor, essa consciência humana, né, essa humanização. E, no caso do conhecimento enciclopédico, assim, é para quê? Né? Em função de quê? Né? Como é que eu uso isso? Qual é a função disso? Até porque o jovem, a criança, ela não aprende mais se ela não souber para que é. Tem que ser significativo, Se aquilo não fizer o sentido. Não fizer um sentido, eles não aprendem. Aliás, eles não deixam nem chegar perto. Quando aquilo, para que eu vou usar? Para que serve isso? Você falou de ruptura. Eu não acho que foi uma ruptura. Eu acho que isso foi acontecendo tanto das crianças pequenas crescendo, quanto do mercado indo para a escola. Então, que tipo de meninos formamos? O mercado não quer esse tipo de menino. O mercado não quer aquele cara que saiba tudo, mas não sabe o que fazer com aquilo. O mercado não quer aquele cara que saiba muito, mas não saiba trabalhar com o outro. Existem pesquisas do mercado, dos RHs, falando que falta essa pessoa que saiba trabalhar em grupo. E aí as universidades falam, então, nós não queremos esse menino vindo assim. E aí as escolas falam, opa, eles não querem mais esses meninos vindo assim. E aí aqui embaixo as famílias falam, oi, eu quero que meu filho saiba. Então, esse ajuste, não houve uma ruptura. Houve um ajuste. Está vendo, porque isso é muito recente, muito recente. E está acontecendo, né? Está acontecendo. Então não vai assim, nenhuma escola vai falar, a partir de agora, nós trabalhamos com competências. Bom, o inglês ainda é uma questão que é muito importante para as famílias, é muito importante para essa escola globalizada, para esse mundo globalizado, né? E tem uma questão que as famílias sempre se fazem, e essa pergunta eu faço também como mãe, né? A partir de que momento que os filhos, que as crianças podem ter esse contato com o inglês, por exemplo? O Eduardo vai falar do inglês, mas eu vou falar uma coisa para você. A partir de que momento uma criança entende alguma coisa? Eu só vou saber quando eu falar muitas vezes. Quando você fala com um bebê e você fala, será que ele está entendendo? Não sei, por isso que eu tenho que falar. Até o momento em que ele te dá um sinal. Não vai ter um dia que ele vai entender e eu falo assim, a partir de hoje já dá. Mas a gente tem, por exemplo, no caso de línguas, desde muito cedo, a criança já consegue ter uma estrutura de linguagem formada, que é aquela língua que ela vai ter mais exposição ou mais acesso. Então, por exemplo, quando uma criança de 2 anos, 3 anos, em português, fala assim, eu fazia, né? Eu fazia, na verdade,
é uma baita sacada do cérebro que aquela criança já com aquela pouca idade já tem uma estrutura de linguagem formada que diz o seguinte, olha, você está adequando aí esse I, serve para falar de uma ação, né, que já foi feita na primeira pessoa, né, e o que ele tem de exemplo disso? Eu comi, eu corri, eu dormi, eu bebi, eu fazia. Faz todo sentido. Então veja como a linguagem já está ali, já está colocada no cérebro dessa criança. Então, quanto mais cedo, né, a exposição a outras línguas, a outros princípios e parâmetros, e marcação de parâmetro, com certeza mais fácil vai ser. Mas a gente também não pode dizer que aprender uma língua depois de adulto não é possível, ou depois também é. Mas a gente tem, principalmente essa parte da linguagem na infância, né, muito já, porque é a maneira de comunicação, então já muito estruturado. Então, mesmo uma criança pequena possui alta complexidade de conhecimento de como a língua dela já funciona. O cérebro já vai colocando ali algumas hipóteses e a criança vai testando. E a gente que vai ter que corrigir e falar assim, não é eu fazia, eu fiz. Então, você não vai para a escola para aprender a regra, você vai para aprender a exceção, né? A regra o cérebro já pegou, já entendeu. Mesma coisa com a língua adicional. Então, sendo mais exposta a isso, claro que também tem outras questões mais específicas, como a produção de som, então começar a falar mais cedo certos sons que não tem na nossa língua, facilita. Um francês adulto, por exemplo, para falar português, é difícil de perder o sotaque, porque a língua francesa é mais oclusiva, o som do português é mais aberto, então tem vogais abertas que dificilmente um francês adulto vai conseguir falar normalmente, naturalmente. Se ele tivesse aprendido português desde pequeno, talvez sim. Então, tem algumas questões desse tipo, mas não que não aprendeu desde pequeno, depois não se consiga mais. É claro que tem uma série de vantagens aprender desde pequeno e concomitantemente, né? Como aprende tudo. Como natação, por exemplo. No Magno Mágico de Oz, como é que funciona? Desde berçário. Desde o berçário eles trabalham com isso. Uhum. Veja, o inglês como forma de expressão, né? Artes como forma de expressão, é como uma forma de expressão. Então, desde o berçário, quando as crianças entram aos 3 meses, até a hora que eles saem, né? Na preparação, nos pré-vestibulares. Então, tudo é feito de forma a misturar coisas para que eles abram o leque de possibilidades. O inglês, sim, ele é muito valorizado, ele é muito trabalhado, porque ele possibilita que você se comunique com um número muito grande de pessoas. O inglês faz com que nos comuniquemos com muitas pessoas, e isso é importante. E a criança que tem o inglês, né, como uma forma de comunicação, também fica mais pronta para outras formas de comunicação. Numa atividade que nós tivemos a semana passada de robótica, as crianças estavam fazendo, né, produzindo, e conversando com uma escola italiana, conversando com uma escola na Argentina, conversando com uma escola no Nordeste, e para eles aquilo era tão natural que eles não paravam para falar, para pensar que língua que eu estou ouvindo agora, que língua que eu estou fazendo, porque a criança fica muito mais pronta para essa comunicação. E o inglês é só esse passaporte, então, sim, né, para sim. isso. Agora, a gente fala muito que o inglês não é mais suficiente, né? Você falou dessas soft skills, que é uma coisa que o colégio tem fortemente, mas quais outras formas de comunicação vocês investem? Outras línguas? Sim, o espanhol, que é a programação, que é uma linguagem, né? Linguagem de programação é uma linguagem e que conversa muito com as crianças. Então, eles conseguem fazer esse link inglês, português, espanhol, programação, artes. Esse tipo de coisa é que promove a internacionalização, é que promove a globalização. Porque são muitas competências que se costuram, que se misturam, e as crianças não são cheias de gaveta, nós não somos. Nós somos até um pouco mais do que eles. Eles não sabem trabalhar com gavetinhas. Eles são mais inteiros. Eles são completamente inteiros. E o que não é inteiro para eles, fica fora. E como essa criança sai do colégio, por exemplo? Ela pode fazer o quê? Com tudo que ela aprendeu? A ideia é essa. A ideia é que a criança saia da escola, o jovem saia da escola e faça exatamente o que ele quiser. Ele pode fazer uma high school? Sim, eu acho que
Os programas internacionais, então, por exemplo, aí você tem escolas brasileiras, né, com programas internacionais que vão trazer para o seu currículo aquilo que a gente está falando de como materializar isso, né? Então, como se materializa essas competências? Não são em aulas de competência, né? Mas são em procedimentos, em processos de um currículo mais globalizado, com algumas características gerais, que vão instrumentalizar o aluno nesse ponto. Então, por exemplo, a gente não tem numa grade brasileira, a gente nem tinha grade curricular brasileira até pouco tempo, né? Agora que tem uma proposta de base nacional, mas, por exemplo, oratória em língua portuguesa é pouquíssimo trabalhado, né? Língua portuguesa na escola, no currículo escolar, dá uma ênfase muito grande ao processo de letramento, competência leitora e competência escrita, né? Já visto aí os processos de vestibular também, pedindo a redação e tal. Mas a oralidade, que é tão importante também quanto, isso não é trabalhado, né? Não só a oralidade, como os processos que derivam dela, a oratória em si, postura, comunicação, pensar, né, em situações comunicativas de uso oral também, não só de escrita ou de leitura. Então, coisas que nós encontramos em currículos de fora. Mais recentemente no Brasil a gente teve aí, inclusive com incentivo de governo federal, o estudo da economia, não só da matemática, então currículos também de fora que já contemplam noções de macro, microeconomia. Então, o currículo, a escola internacional pode incorporar, né, junto com o seu currículo nacional, algumas aulas, a gente não chamaria de aula, né, mas algumas dinâmicas, né, que se entende, que promovam essa interação global. Uma coisa que nós temos na escola é uma parceria com uma universidade americana, com a Universidade do Missouri. Então nós temos um programa de middle school, onde o aluno faz pela manhã o regular e à tarde ele tem aulas dessa universidade, né? Então ele sai e depois faz o high school também. Nós temos da mesma universidade o high school, o que facilita que ele tenha contato com esse tipo de disciplina. Então eles têm a oratória, eles têm economia, eles têm... Isso também faz com que esse leque se abra. E ele também sai com dupla titulação. Porque não é mais do mesmo. Então, por exemplo, num programa de high school, né, ou no programa internacional que você junta com o currículo de fora, você está compondo, fazendo uma composição para esse aluno dessas competências que se somam e não que se excluem. Então, o aluno continua com a aula de matemática, por exemplo, do currículo brasileiro, porque vai ter noções de matemática ali que vai ser importante até por conta acadêmica dele passar no vestibular, né? Mas talvez tenha outras noções de outros currículos de fora que vão dar um outro viés para a matemática, né? Numa área de economia e tal, que pode não ter um efeito para passar em vestibular, mas tem um efeito muito maior na vida dele, de controle de gestão, daquela ponta que nós falamos. Então, você tem esses processos, eu acho que não é em detrimento do outro. A gente também está acompanhando aí algumas universidades que estão modificando o seu processo de admissão, com dinâmicas de grupo, né, oratórias, e não só uma prova de vestibular. Então isso já está acontecendo. São universidades muito disputadas, universidades de ponta que já estão mudando essa forma de olhar para o aluno, né? De olhar para o aluno e para o que o aluno quer e para que o mundo pede. Então o mundo pede esse aluno. E a universidade, ela não tem condição de fazer isso lá na ponta. Nós, de escolas, é que temos condição de fazer isso, né, nas pontas todas. E é essa a diferença de, por exemplo, você dar um programa de dupla titulação, porque você une coisas do currículo que vem sendo trabalhado agora, com falhas que nós percebíamos, ou não são falhas, mas... necessidades que percebíamos e que valorizam demais essa formação. Eu não digo currículo, eu falo formação. Antigamente, né, na época dos nossos pais, talvez dos nossos avós, o vestibular era a única preocupação, né? Você começava ali no ensino infantil já pensando nesse vestibular, né? Sim. Você já falou, Cláudia, que né, ali um work in progress, né? Já pra gente usar o inglês que a gente tá falando. Mas a partir de qual momento, de 5 anos pra cá, menos tempo, que começou a se mudar esse pensamento de que o vestibular não pode ser o único fim para o qual a gente educa os nossos filhos, né? Que existe vida além do vestibular, que existem outras competências além de uma nota X na USP, por exemplo, né?
Eu acho que foi acontecendo, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Quando o mundo pedia outro tipo de pessoa, aí o vestibular também começa a se ajustar. Porque não adianta nada o mundo pedir uma pessoa e o vestibular filtrar outra pessoa. Né? Não adianta eu fazer uma hierarquia de conhecimento, que hoje a gente sabe que não existe. Não existe hierarquia de conhecimento, isso é mais importante, isso é menos importante. Né? Quem faz esse filtro, quem seleciona é quem tem o conhecimento e que vai incorporando. Né? Então não houve um momento. Eu acho que foi acontecendo. Da mesma maneira que nós falamos de ruptura, casou. Na medida em que as escolas começam a mudar, as escolas também começaram a se adequar aos vestibulares, os vestibulares às escolas, o mercado. Então, o cenário pediu uma mudança. Eu não sei dizer, você acha, Eduardo, quando? Não, eu acho que até está demorando para acontecer mais rápido, né? Já está atrasadíssimo, essa é a questão. Porque a gente já tem, né, uma demanda de perfil de cidadão e de profissional que não é essa que se espelha, nem de pesquisador, na verdade, é essa que se espelha nas universidades. Então, nem que a universidade se justifique falando assim, não, aqui eu quero um pesquisador nível tal, então por isso a prova tem que ser com esse nível de profundidade. Nem esse nível de pesquisador também, com todo o aparato hoje tecnológico, científico que se tem. Eu acho que e continua também sem ter um preparo, que eu acho que para vestibular faz todo sentido, que é um preparo de carreira e não mais de profissão. Né? Porque o vestibular também estava muito atrelado à profissão, que tem aqueles mais concorridos daquelas profissões, e não se fala num projeto de vida, uma proposta de vida que não é a profissão, é uma carreira e é tudo, como a gente falou no começo, que não dá para separar. Você não separa a sua carreira da sua vida pessoal, das suas motivações, aspirações, sonhos, quer dizer, é tudo junto. Então a escola já começou a perceber isso, os nossos currículos estão incorporando isso. O processo de seleção, alguns estão, sim, modificando para perceber essas outras qualidades dos alunos, esses outros propósitos e interesses que o aluno possa ter do que só uma prova conteudista acadêmica. Então está demorando para que isso aconteça de forma mais efetiva, mas não estamos caminhando para isso. E né? Se você pensar, um médico, por exemplo, né, que houve aquele médico da família, depois eles se especializavam em médico da ponta do dedo e agora começam a voltar... Porque o dedo é de uma pessoa, né? Aquele dedo é de uma pessoa. E se eu não conheço a pessoa, se eu não sei um pouco dela, que é a questão da empatia, se eu não sei a pessoa, o dedo passa a ser um acessório só. Então, até na ponta das universidades, né? Na hora que a universidade coloca aquele profissional no mundão, precisa conversar com aquela criança que entrou ali na escola. Eu preciso dessa conversa. Não existia essa conversa. A educação infantil era aqui, fundamental era aqui, médio era aqui, aí eles faziam vestibular e aí era um Deus nos acuda. Hoje, com a valorização dessas competências socioemocionais, é que nós conseguimos ver que é tudo uma coisa. Somos todos pessoas. Então essas especificidades, assim, elas vão se dissolvendo numa formação muito mais global. Essas crianças que entram na escola agora são nativas digitais, né? Sim. Como é que vocês trabalham essa coisa da tecnologia numa escola internacional? Numa escola internacional e em qualquer lugar do mundo. A tecnologia, ela já está. Então não tem assim, como eu trabalho a tecnologia? A tecnologia já está aí. Porque existe um apego àquela coisa do giz, da lousa, professor sempre se ensinou desse jeito, né? Então, mas aí o professor começa a perceber que ele está ensinando uma pessoa que não está lá. Né? Ele está ensinando não uma é pessoa aquele aluno. Que não existe. E aí ele começa a perceber que ele precisa mexer nisso. A escola, por exemplo, tem uma atividade, não é uma atividade, é um fazer muito legal, que é de ter alunos tutores. Então esses alunos tutores, eles são tutores inclusive dos próprios professores deles, nas questões que envolvem tecnologia. Porque eles sabem muito mais, né? É uma né? troca de saberes. A gente só aprende, Rita, com quem sabe mais. Nós só aprendemos com quem sabe mais. Não importa se quem sabe mais tem 2 anos ou 72, não importa. Eu vou aprender com quem sabe mais. Se a minha criança sabe mais do que o meu professor, estabelece-se essa possibilidade de aprender com o aluno.
isso baixa a guarda também do professor. E aí tudo flui muito melhor. Então, numa comunidade, numa escola onde tem essa cultura de todo mundo ensina e todo mundo aprende, a tecnologia não tem mais. E a tecnologia? A tecnologia tá aí, né? Tá aí. Ela tá aí, ela já foi. Essa diferença com tecnologia ou sem tecnologia não pode existir, porque ela está aí. E ela tem que permear todo esse ensino. Tudo. E não é também, eu acho, uma troca de papel professor-aluno. Quando a gente jeito fala assim, nenhum. aprender com aluno, né, não é desvalorizar a figura do professor, pelo contrário. Mais do que nunca, esse professor precisa ser valorizado e precisa entender que é uma prática dele intencional promover momentos em que o aluno possa ser protagonista também. Então, o protagonismo do aluno não significa apagamento do professor. Significa que o professor ele tem que estar, né, numa instância tal que ele consiga, inclusive, né, fazer com que o aluno, né, seja o agenciador, o autor e brilhe. E quando você concede espaço para o aluno ser protagonista desse aprendizado, como é que ele se sente? É importante para esse processo todo? O professor? Não, para o aluno. Ele perceber que ele ele tem a palavra da moda, que ele tem esse saber que pode ser dividido. Então isso, no mesmo momento que empodera o aluno, empodera o professor. O professor, ele é igualmente empoderado, porque quando o professor precisa trabalhar com esse aluno empoderado, ele precisa baixar a guarda e perceber que ele pode brilhar muito mais se ele conseguir trabalhar dessa maneira. E essa noção de empoderamento que é interessante, porque empoderamento pode parecer dar poder para o outro. Né? Não. E empoderamento, na verdade, é deixar o poder surgir, né? É fazer uma situação tal, planejada tal, que você consiga, né, trazer as suas habilidades e competências ali e resolver as tarefas que estão sendo propostas. Então, empoderamento nesse sentido, do professor e do aluno, para que surja dali daquele momento e não dando poder para o outro em tomadas de turno, porque essa relação de poder é muito conflituosa ainda em sala de aula. Numa família, por exemplo, é como numa família. Você pode trabalhar muito esse senso crítico do seu filho, você pode valorizar muito isso, você pode dar muita voz para ele, mas quem vai resolver é você. Isso precisa ficar bem claro. Sim, quem vai resolver é você. Porque você tem uma coisa que ele não tem, que é bagagem. E isso para o professor foi uma coisa tranquila? Opa, foi, não é. Mexe um pouco, tira a gente um pouco da... E aí falando porque a gente está bem nesse momento, né? Sim, embora eu tenha falado ruptura, você falou não é ruptura, mas eu só consigo ver ruptura, pelo menos nessa situação do professor, que sempre foi, né, aquela pessoa que estava pelo menos um degrau acima desse aluno, né? E permanece, né? Não, mas não em termos de enciclopédia, exatamente. E não em termos enciclopédico, né? Mas em termos de vivência de aquele profissional que é mais experiente, aquele que tem que promover isso em sala de aula, tem que ter técnica, didática para fazer isso acontecer. Então ele continua, ele vai ter muito mais disso do que o aluno, sempre. Essa questão da didática é bacana, porque o professor, ele tem na mão um repertório gigante. E aí ele precisa trabalhar com a didática para que o aluno alcance e queira alcançar. Então, é bacana para o professor também, é um crescimento para ele. É um baita crescimento para nós professores. É um super crescimento, que é assim, eu tenho a minha didática, eu mudo isso, eu tenho conhecimento para trocar, para enriquecer, para deixar de lado, para passar uma coisa, né, na frente. Então, isso é importante para o professor, ele tem que se sentir muito valorizado, porque ele consegue fazer isso. E os pais, como é que eles se... Eu, como mãe, fico encantada de ver toda essa mudança acontecendo, mas como é que os pais recebem toda essa mudança de paradigma? Os pais ainda, eles ficam com o pezinho ainda para trás, porque eles ainda têm aquele referencial. E quando eles vão percebendo na vida lá fora a falta que faz um valor como essas competências, né? Quando ele percebe a falta que faz para ele lá fora, ele valoriza o que nós estamos trabalhando. E eles trazem esses feedbacks para vocês? Muito, o que eles contam? Muito. Eles ficam encantados quando a criança em casa fala assim, eu sei isso, eu vi. Ou numa discussão política. Quando os meninos têm bastante repertório, propriedade para conversar com eles e para discordar.
E discordar é porque uma coisa difícil, né? Então, porque o adolescente, ele nasceu, ele veio ao mundo para discordar. Mas então, ele precisa discordar de alguma coisa, né? Por Mas favor. essa discordância está vindo mais cedo, então, né? Está vindo no infantil. Está vindo mais cedo e com mais fundamento. Que é a questão da propriedade, Exatamente. né? Não é a birra, é o que diferencia, né, a birra do não quero, não sei porque não sei, por algo que é mais fundamentado, porque teve outros tipos de prática, de sala de aula, de exposição, de assembleias, de dinâmicas, um ensino que é mais por perguntas, que é mais por mão na massa, todas essas atividades práticas que fazem com que essa personalidade vai sendo formada e vai sendo ampliada. E os pais, muitos querem fazer diferente do que tiveram, né, na sua infância. Sim. Então, eu acho que enxergar isso acontecendo deve ser bem transformador. Também é uma atribuição da escola, também é trabalhar com esses pais. Mostrar para eles por que aquilo está acontecendo. Não adianta nada você mudar e os pais terem aquela expectativa. E de escola tradicional também que tiveram, nós precisamos formar os pais também para isso. Bom, eu queria agradecer muito esse bate-papo aqui com vocês. A gente conversou aqui na TV Estadão com a Cláudia Tricati, que é pedagoga, mestre em psicologia e diretora pedagógica do Colégio Magno Mágico de Oz, e o Eduardo Francini, consultor pedagógico de ensino da língua inglesa, professor, colaborador no São Paulo Open Center e examinador oral do exame Cambridge. Muito obrigada pela conversa com vocês. Imagina. E obrigada a você que acompanhou com a gente esse bate-papo aqui na TV Estadão.